Deputado, já que nós falamos em 2010, eu queria saber qual que é a sua avaliação das perspectivas do PT para São Paulo, o maior estado do Brasil, o estado em que... O seu estado, né? O seu estado tem sido dominado pelo PSDB já há 12 anos e hoje, mais uma vez, as pesquisas indicam um favoritismo amplo aí de uma candidatura tucana, do ex-governador Geraldo Alckmin. Ao mesmo tempo, o PT ainda enfrenta dificuldades para apresentar um candidato natural para essa sucessão, fala até em apoiar candidatos de outro partido. Como é que o senhor vê esse quadro para 2010? Você pergunta o mais difícil, podia perguntar a situação nacional, né? Seria mais fácil responder. Não, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, mas eu acho assim, eu acho que primeiro você tem que tomar um cuidado para ver se o ex-governador Geraldo Alckmin vai ser efetivamente o candidato do PSDB. Eu tenho muita dúvida disso. Tem gente que diz até que o Aécio pode ser o candidato a presidente do PSDB e o governador Serra pode ser candidato à reeleição. Então, são hipóteses, né? Mas tem a hipótese também de não ser nem o Serra nem o Geraldo Alckmin, candidato a governador. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado porque o quadro não está definido lá em São Paulo ainda, do outro lado. Se o quadro do lado de lá não está definido, nós também não precisamos ter a pressa que exigem de nós para definir. Nós podemos devagarinho ir construindo esse nome. O pressuposto é que pode ser o nome do PT e pode ser de fora do PT, porque se a gente está construindo uma aliança verdadeira, a aliança verdadeira pressupõe a admissão de um candidato de fora do PT. Nesse caso, o nome mais falado é o nome do ex-ministro Ciro Gomes, que seria um excelente nome para São Paulo. E o PT tem nomes naturais, como a Marta Suplicy, o próprio senador Luiz Mercadante, tem nomes como o ex-ministro Antônio Palocci, tem nomes novos, como o prefeito de Osasco, Emílio de Souza, que seria, do meu ponto de vista, a melhor opção para o PT em São Paulo, que seria um nome novo, que sairia do zero, mas com qualidade. E é um aliado seu, porque a sua base eleitoral é Osasco. Mas não só por isso, né? Não vamos reduzir o... Não, mas é uma informação importante para passar. Não, é meu aliado, é da minha cidade, tudo, claro. Mas é uma coisa importante. Ele foi torneiro mecânico como o Lula, né? Fez uma administração vitoriosa. A região lá que Osasco situa, elegeu 6 prefeitos do PT, mais 3 ou 4 aliados, então seria uma condição positiva. Mas de qualquer forma, o PT tem nome. Se for com Antônio Palocci, ou se for com Emílio, ou se for com Ciro Gomes, eu estou muito convencido que a gente vai fazer um papel melhor do que todos os analistas fazem hoje, viu, Bernardo? Porque São Paulo mudou muito a avaliação do governo e das suas políticas perante os cidadãos, entendeu? Do governo federal, não, do governo do Estado, Eu acho que a avaliação do governo do Estado no processo eleitoral vai ser muito diferente das outras eleições, muito diferente. Deputado, nós íamos falando aí da eleição em São Paulo, sou bastante otimista, dizendo que a era tucana vai acabar em São Paulo agora em 2010, na sua opinião. Foi o que eu entendi aí do seu discurso. Com que base o senhor está dizendo isso? O acabar, eu acho que você avançou um pouco mais, mas eu acho que as condições políticas do ano que vem em São Paulo são mais favoráveis para a oposição do que nos outros anos. Por quê? Por que isso? Porque, veja, os tucanos que comandam o Estado, eles completam praticamente em 2010 28 anos no poder lá em São Paulo. Num primeiro momento com o PMDB, no segundo momento com o PSDB. Mas o senhor está incluindo aí uma parte de Quércia e Fleury que não tem nada a ver com o PSDB, Não, né? Tem, porque o secretário do Planejamento em São Paulo, em 1983, era o José Serra. O secretário de Educação no governo do Montoro era Paulo Renato. O secretário de Transporte do Quércia era Alberto Goldman, que hoje é vice-governador. O vice-governador do Fleury era o Aloysio, que hoje é Aloysio Nunes Ferreira, que hoje é chefe da Casa Civil do governador José Serra. Ou seja, eu estou só dando alguns exemplos mais emblemáticos. Então você vai poder discutir para São Paulo, particularmente em áreas sensíveis como a educação, a segurança, pegar essas duas, como que ficando 28 anos no poder, eles não conseguiram melhorar em nada, nem a educação e nem a segurança no estado de São Paulo. Todos esses dois setores são caóticos em São Paulo. Eu acho que isso está mais perceptível. Falta falar. Por quê? Porque, um parênteses aqui, o ente da Federação Estado ele é pouco observado pela mídia. A mídia não cobre os governos e não cobre também as assembleias. Né? Não é nenhuma crítica aqui. Na federação, o Estado, a União e o município, há um foco maior, tanto por parte da população como por parte da imprensa, no município e na União. O Estado ele fica meio fora.
Quando aparece a eleição, quando aproxima a eleição, é que o cidadão dá um pouco mais atenção para as questões do Estado. Então, a minha impressão é que 2010 vai ser mais perceptível a crítica ao modelo de gestão tucana em São Paulo durante todos esses anos. Por isso que eu sou mais otimista. Ou com Ciro Gomes, ou com Palocci, ou com Emídio, eu acho que nós vamos fazer um bom papel o ano que vem em São Paulo. Agora, o senhor falou de São Paulo, né, passando um pouco para a esfera nacional. O senhor disse assim: uma aliança verdadeira tem que pressupor a possibilidade de apoiar um candidato de outro partido. Se isso vale para São Paulo, por que não vale para o Brasil? Porque o senhor fala assim, não, pode ser o Ciro Gomes governador de São Paulo, mas por que não pode ser então o Ciro Gomes presidente da República também? O critério não deveria ser o mesmo? Não, vale para o plano nacional também, vale para o plano nacional. Agora, o plano nacional são condições mais largas que você tem que analisar, né? No caso específico do cenário nacional e da base do governo do presidente Lula, é inegável que você comparando os dois partidos, o PT junto com o PSB, o PT hoje tem uma capilaridade maior, ele tem uma capacidade de produzir a campanha eleitoral, a disputa com muito mais força do que o PSB. Mais presença, né? Mais presença do que o PSB. Por que se admite com mais facilidade em São Paulo? Porque o PT em São Paulo está mais fragilizado. Não, então, mas o PSB em São Paulo também é tão, relativamente, tão menor do que o PT quanto é no Brasil. Mas inclusive tem alianças pontuais com o governo Serra, né? Mas a diferença é que o PSB carregaria uma figura importante que é o Ciro Gomes. A aliança com o PSB em São Paulo não é com qualquer nome, tá certo? É uma aliança com o ex-ministro Ciro Gomes, né? Se nós tivéssemos outros nomes de outros partidos com condição de comandar uma chapa em São Paulo, nós teríamos maior tranquilidade. Agora nós estamos voltando para São Paulo, então depois a gente volta para o Brasil, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu vi uma entrevista do deputado, ex-ministro Ciro Gomes, outro dia na imprensa, onde ele fez uma afirmação que para um candidato de oposição em São Paulo é uma afirmação no mínimo heterodoxa. Ele diz assim, não, o governador Serra faz um grande governo em São Paulo. Ele fez essa afirmação numa entrevista, por quê? Ele fez no contexto de dizer, olha, o Serra, meio que dizendo assim, o Serra tem que continuar em São Paulo e tem que largar a mão desse negócio de ser candidato de presidente da República. Como é que seria apresentar em São Paulo um candidato da oposição que disse que o governador está fazendo um bom governo? Não fica um negócio complicado, não? Precisa ver em que contexto que ele falou, se não foi uma coisa mais pontual. Precisa avaliar melhor, né? Eu não vi a entrevista, não sei com que base que ele declarou isso. Mas o governo Serra não difere muito do governo Alckmin ou do governo Covas, entendeu? É um governo muito de superfície que não mergulha nos problemas, na minha opinião. E é um governo que hoje tem um lastro econômico, financeiro para investir no Estado fantástico, entendeu? Tem investido bastante, etc. Por causa, inclusive, da venda da nossa caixa, entendeu? Mas tem feito bastante... Mas vendeu para o Banco do Brasil, que é do governo federal, então parece que foi um acordo, né? Não foi acordo, só mostrou a diferença, porque o PSDB sempre vende, o PT quer comprar. Essa é uma diferença importante.